Bom, líder do PT culpa Roberto Campos Neto por nova alta na taxa de juros. A gente tem essa matéria aqui do site do Metrópolis. A gente primeiro vai ler essa matéria, depois a gente vai fazer alguns comentários em cima disso. Já estou aqui com o celular para a gente poder fazer a leitura dessa matéria. Bom, vamos lá. Líder do PT culpa Campos Neto por nova alta na Selic. Aqui, vamos lá. Líder do PT da Câmara do Limberg Farias, Rio de Janeiro, afirmou que a culpa da nova alta na taxa Selic, anunciada nesta quarta-feira, dia 19/3, pelo Banco Central, é de Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro, PL, que presidiu a instituição até dezembro. Este é o segundo aumento sob a gestão de Gabriel Galípolo, que chegou ao comando do Banco Central por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entendemos que a decisão de dezembro, tomada por Roberto Campos Neto, já deixou pré-fixado 2 aumentos de 1% na Selic. Esse guidance deixou amarrado o Banco Central, afirmou Limberg, crítico à gestão anterior. O líder do PT disse que esta política monetária é um equívoco com impactos nefastos para a economia brasileira e também para a questão fiscal no nosso país. Mas aqui embaixo a gente vê que, de acordo com o parlamentar, cada 1% a mais na taxa básica de juros gera um aumento de gastos com juros da dívida de algo em torno de 50 bilhões de reais. O líder do partido do presidente Lula ainda reclamou: o mercado defende justiça fiscal, mas ao mesmo tempo pressiona por uma política monetária que causa um verdadeiro rombo nas contas públicas. Tivemos uma desaceleração da economia no último trimestre de 2024, com redução de 1 ponto percentual no consumo das famílias. Nós vamos insistir na necessidade urgente de rever essa política monetária e iniciar uma trajetória consistente de queda de juros, completou Lindbergh. A taxa de juros, vamos ver, acho que é só isso aqui mesmo. Bom, para quem não está entendendo o que está acontecendo, a gente teve o aumento na nossa taxa básica de juros, que foi para 14,25% ao ano. Na penúltima reunião, a gente teve um aumento também de 1%. E agora, no dia 19 de março, como o nosso querido Lindbergh afirmou, a gente também teve um aumento de 1%. E assim, a taxa Selic se encontra no momento em 14,23%. E na próxima reunião, em maio, já está previsto um aumento na taxa de juros. Ninguém ainda sabe em quantos o percentual, mas o mercado em si já espera uma alta nos juros. Para quem não tem noção de um juros altos, o governo ele tem gasto. Quando ele gasta mais do que ele arrecada, é como qualquer pessoa comum, vira uma dívida. Gastou mais do que ganhou, tem dívida, está endividado. E toda dívida corre juros. Só que mais da metade desse salário do governo, da arrecadação, mais de 50% do orçamento do governo é para pagar juros. Não é para pagar a dívida, é somente o juros. E o mercado, há alguns meses, já vem cobrando uma política fiscal mais madura da parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente um corte no gasto. E, como eu já tinha falado há alguns vídeos atrás, o Roberto Campos Neto deixou de atuar no Banco Central no final de dezembro. E no começo de janeiro, que já era indicado pelo presidente Lula, entrou o Gabriel Galípolo. Um adendo, o mercado queria colocar o Galípolo, o Lula estava criticando o mercado, só que o Lula colocou o Galípolo. Se o mercado tá louco, por que o Lula ouviu o mercado? Então o Galípolo assume o Banco Central, muita gente achou que ele seria a putinha do Lula e obedecer somente o que o Lula estava falando, porém, na primeira reunião, onde o Galípolo está à frente do Banco Central, o Lula já tomou o primeiro soco no estômago de um aumento de 1% na taxa de juros. Aí os juros foi para 13,25%. Agora, no mês de março, tivemos outra reunião no dia 19/3, e o que aconteceu? O Banco Central, junto ao Comitê de Políticas Monetárias, o Copom, sentou todo mundo, a galerinha se reuniu legal ali, tomou um uísque, fumou um charuto e aconteceu o quê? 1% na taxa de juros, ou seja, 14,25%. Lá na primeira reunião de janeiro, o Lula tinha culpado quem? O Roberto Campos Neto, pela alta dos juros. Ele já tinha deixado previsto. Tá bom. Agora, na segunda reunião, vem o líder do PT, claro que isso aí tem dedo do Lula, tem dedinho da Gleisi Hoffmann também, tem o dedinho de todo mundo ali, que bonitinho. Provavelmente a mão de quem? Do presidente. E, novamente, o Roberto Campos Neto foi culpado, mais uma vez, ou seja, ele tá onde? Nas escuras? Falou, O Galípolo
Sobe a taxa de juros aí, compadre. Falou, o que está acontecendo? Não tem sentido na palavra do presidente da República mais? Porque a partir do momento que ele indica um novo presidente do Banco Central e o Banco Central, o presidente que ele indicou, o Gabriel Galípolo, faz 2 aumentos consecutivos na taxa de juros e os 2 aumentos em janeiro e março, os 2 de 1% em cada reunião, por que o culpado é o Roberto Campos Neto? Gente, só para vocês entenderem, o Lula, ele não é burro. Só que tá ficando difícil ele achar um culpado ali dentro. Tá sobrando para quem? Pode ver mesmo que ele nem chegou a se pronunciar. Culpa do tal fulano. Não, ele mandou quem? O líder do PT. Já vem quem? A Gleisi Hoffmann falar. Ou seja, a cada reunião tá ficando difícil você olhar pro lado assim e falar quem que eu culpo, onde ele coloca o dedo aqui. Tá ficando complicado. E por que o Campos Neto tomava tanto essa culpa? Primeiro, que ele estava subindo juros e era indicação de quê? Do Bolsonaro. Aí cada reunião que a gente tinha um aumento na taxa de juros, o Lula tomava atitude, vinha a público e falava: Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, está querendo arrebatar nossa economia. Tá bom. Agora, o indicado do Lula, Gabriel Galípolo, fez 2 aumentos consecutivos, 1% em cada reunião. Por que o presidente da República não veio a público falando que o Gabriel Galípolo está querendo acabar com a economia brasileira? E aí eu respondo para você o porquê. Vamos recapitular só um pouquinho a situação do Brasil? A inflação está em alta. Ele sabe que a popularidade dele está lá embaixo. Terceiro, sabe que a dívida pública está estourada e ele sabe que o mercado está exigindo muito um corte de gasto e uma política fiscal mais severa se tratando do Brasil, tá? Porque aquilo que o Haddad apresentou alguns meses atrás não convenceu nem sequer o investidor mais pequeno no mercado, não convenceu ninguém. E se ele criticar o cara que ele colocou no Banco Central, vai ficar ainda mais difícil a reeleição dele em 2026. Por mais que ele não garante uma reeleição, ele não pode correr o risco. Que o Lula nunca trabalhou com popularidade baixa, ele está na baixa histórica da popularidade dele. Então ele começa a tomar medida mais populista, ou seja, imprime dinheiro, começa a dar mais auxílio, diz que vai tributar os mais ricos, vai tributar os dividendos, libera FGTS. Quem tem saldo aí travado no FGTS, só vai todo mundo aí liberar para pegar dinheiro. Gente, isso é medida populista para ganhar o quê? Para aumentar a popularidade, para ganhar voto. Pelo amor de Deus, são 4 anos de sofrimento para 1 mês de maravilha. Cara, a população mais pobre estava consumindo carne mais barata, ovos mais baratos. Agora você vai olhar na gôndola do supermercado, tá tudo caro. O preço do ovo subiu mais de 15% só no mês de fevereiro. E a gente tá procurando um ladrão de ovos por aí. O preço da carne está subindo, a inflação só no mês de fevereiro, 1,31%. Ele sabe que tudo isso está acontecendo, só que ele não é burro. Ele pode tomar medidas erradas, só que ele não é burro, ele é presidente da República. Ele já está no Lula 3, ou pode ir até para o Lula 4. Ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe como agir. Tá fazendo cagada? Tá. Só que ele sabe tudo o que está acontecendo. Ah, Vitor, mas o Lula pode mandar a caneta e baixar os juros? Pode. Só que por que você acha que ele não fez isso? Lembrando que ele não é burro. Ele pode abaixar na canetada. Por que ele não abaixou? Se está querendo acabar com a economia. Né? Porém, dessa vez, a gente está batendo recorde atrás de recordes. Se a gente comparar esse Lula agora, a gente está batendo indicadores econômicos de período de impeachment da Dilma Rousseff. 2015, 2016, ali a economia brasileira estava um caos. Era inflação alta, taxa de juros alta. A gente está batendo um período de impeachment. A gente está batendo indicadores de uma pandemia. O que está acontecendo? E aí, Lula, o que você vai falar para a gente? Né? Por que a gente tem esse descontrole fiscal? Por que a gente tem esse descontrole jurídico? Por que realmente ninguém vem a público e fala o que está acontecendo? Claro que a gente sabe o que está acontecendo, só que isso não vai sair da boca do presidente. Bom, enfim, se quiser cancelar, me cancele, vocês precisam ouvir a verdade. É isso que está acontecendo, é essa visão que eles também devem ter lá dentro, né? É a minha visão também, mas se quiser me cancelar, me cancele e eu vou ficar aqui até o próximo vídeo.